Agora eu vou resolver um exercício aqui. Exercício 1 da lista 3, que é o seguinte. Ele pede para você provar que arco seno. Lista 3, exercício 1. Arco seno de x mais arco cosseno de x é constante igual a π sobre 2. Então, tem dois jeitos de fazer. O primeiro, para x entre menos 1 e 1. O primeiro seria o seguinte. Primeiro que eu vou fazer vai ser derivar essas funções. Eu vou derivar essas funções aqui. Vocês sabem que assim, derivada da inversa, só vou recordar uma coisa aqui. A função inversa composta com a função em x é igual ao próprio x. Se eu derivar dos dois lados, eu vou ficar com a derivada da inversa vai ser igual a 1. Ou seja, a derivada da função ser 1 sobre a derivada da inversa composta com a função. Então, por exemplo, a derivada do... Qual que é a função inversa do arco seno? É o seno. Então, a derivada do arco seno vai ser 1 sobre a inversa do arco seno, que é igual a arco cosseno. Não arco cosseno, é igual a seno, né? A inversa do arco seno é seno. É a função cujo arco seno é tal. Então, a inversa é o seno dessa função. Só que é o seno derivado em relação ao arco seno, em relação a f. Derivada de seno é cosseno. Só que cosseno é raiz de 1 menos seno quadrado, pela relação fundamental. Seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. E seno do arco seno é o próprio x, então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. E o mesmo raciocínio eu aplico para o arco cosseno. Então, a derivada do arco cosseno vai ser igual a 1 sobre a derivada do cosseno em relação ao arco cosseno, a derivada da inversa em relação à própria função, que vai ser menos 1 sobre seno de arco cosseno, derivada do cosseno é menos seno, e aqui eu uso a mesma relação fundamental, menos 1 sobre raiz de 1 menos cosseno quadrado do arco cosseno, ou seja, menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Isso daqui é para x, para x. E outra coisa, isso daqui vale só para x pertencente a intervalo aberto, menos 1, porque no menos 1 e no 1 você não consegue saber, porque não dá para calcular a derivada. Olha aqui, ela não está definida aqui, ela vai tender para o infinito essa derivada. Então aqui eu sei que é só olhar no gráfico. Olha aqui o gráfico, por exemplo, do arco seno. Se o seno é assim, o arco seno, a derivada dele vai para o infinito. Ele faz assim, olha. Aqui é 1, arco seno de 1 é π sobre 2, e aqui é menos π sobre 2, menos 1. Isso daqui, então, nós temos que arco seno de x linha mais arco cosseno de x linha vai ser igual a 0. Então aqui nós temos que 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, porque isso daqui vai ser igual a isso, que vai ser igual a 0 para todo x
pertencente a intervalo aberto, menos 1. Mas nós sabemos que arco cosseno de, por exemplo, então nós sabemos que se essa derivada é zero, logo arco seno de x mais arco cosseno de x vai ser igual a uma constante para todo x pertencente a esse intervalo. Só que aqui eu sei dessa constante, e aqui eu posso, para x igual a zero, arco seno de zero mais arco cosseno de zero, o arco seno de zero é zero, e o arco cujo cosseno é zero é π sobre 2. Então isso aqui dá π sobre 2. Logo, se é constante, c é igual a π sobre 2. E agora eu vou analisar os extremos. Para x igual a menos 1, arco seno de menos 1 mais arco cosseno de menos 1. O arco cujo seno é menos 1 é menos π sobre 2. E o arco cujo cosseno é menos 1 é π. Então vai ficar π sobre 2. E para x igual a 1, arco cujo seno é 1 mais arco cujo cosseno é 1 vai ser igual a π sobre 2 mais 0. Vai ser igual a π sobre 2. Portanto, arco seno de x mais arco cosseno de x vai ser igual a π sobre 2 para todo x pertencente a intervalo menos 1, 1. Devia ter feito isso. E o outro método que eu penso que pode fazer também é o seguinte. Vocês sabem que no ciclo trigonométrico, vocês sabem que o x, se o x vai ser seno de y, o seno do ângulo é cosseno de π sobre 2 menos o ângulo. Isso daqui até dá para provar que cosseno de π sobre 2 menos o ângulo vai ser igual a cosseno de π sobre 2, cosseno de y, mais seno de π sobre 2, seno de y. Isso daqui dá 0, isso daqui dá 1. Então isso daqui vai ser o próprio seno de y. Então se eu fizer, então nós temos que y é o arco cujo seno é x. Só que na mesma forma, π sobre 2 menos y é o arco cujo cosseno é x. Ou seja, y é arco cujo seno é x. Ou seja, π sobre 2 menos arco seno de x é arco cosseno x. Ou seja, arco cosseno x. Mais arco seno x ser igual a π sobre 2.